Um jatinho pousou no aeroporto de Salvador com quase 600 quilos de cocaína. O tráfico internacional da droga foi descoberto pela Polícia Federal. Adriele Veiga tem mais informações, já brilha com a competência habitual, beleza e talento na informação. Essa querida repórter que vai destrinchar tudo o que aconteceu sobre essa operação da Polícia Federal. Oi, Adriele, bom dia. Bom dia, Casemiro. Bom dia a todos do Cidade Aratu. Exatamente. Essa apreensão foi no ano passado, quando começaram as investigações da Polícia Federal, precisamente no mês de fevereiro. 595 quilos de droga encontrados dentro de um compartimento mecânico de uma aeronave que era um jato executivo. A partir daí, todas as investigações começaram e gente grande presa. Para se ter uma ideia, são pessoas que ocupam cargos, inclusive públicos, como, por exemplo, o ex-secretário de Ciências e Tecnologias de Mato Grosso, o Newton Borgato. Ele foi preso em Cuiabá, dentro de casa, durante a manhã. Essa foi apenas uma das prisões que aconteceu aqui no Brasil. Afinal de contas, dos 7 mandados de prisão preventiva, 5 já foram cumpridos e um foi dele, que se licenciou do cargo para disputar o cargo de deputado federal. Já em Portugal, dos 3 mandados de busca e apreensão, já estão sendo cumpridos também. 2 pessoas foram presas em Lisboa. Entre elas, uma mulher que já tinha sido condenada na Operação Lava Jato a 18 anos de prisão. Ela estava lá e já é conhecida também. É a Nelma Kodama. Foi presa também durante a manhã. Ela era uma doleira que fazia parte desse esquema, mas na verdade a polícia está investigando se ela sabia ou não dessa questão do tráfico de drogas e dessa passagem de drogas entre Portugal e Brasil. Essa droga, ela veio de Portugal num jato executivo e estacionou, aterrissou do aeroporto internacional aqui de Salvador, e durante essa operação da Polícia Federal foi encontrado essa droga. A gente vai conversar agora com o delegado Gregório, Adair Gregório, que vai falar mais sobre isso. Delegado, essa investigação, essa apuração, essa inspeção na aeronave, foi uma inspeção de rotina ou vocês já estavam desconfiados? Aqui no Brasil já havia um voo suspeito dessa aeronave, onde ela tinha vindo de Portugal a Fortaleza e de Fortaleza tinha ido para São Paulo, um voo muito estranho. E esse voo que ela fez, esse segundo voo, foi um voo que ela veio a Salvador, foi a Jundiaí, e no retorno, chegando no aeroporto de Salvador, teve uma pane elétrica, teve um problema e a gente foi fazer a inspeção e foi localizado essa quantidade de drogas, ou seja, quase 600 quilos. Essa droga estava na fuselagem. Isso significa que essa organização criminosa é muito bem estruturada, que eles têm, inclusive, mecânico de avião, transportadores e, além, é claro, de doleiros para estar fazendo essa contabilidade. 46 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos não só aqui no Brasil, e também em Portugal. Isso. Aqui na Bahia, na cidade de Vitória da Conquista, um mandado de busca e apreensão foi cumprido. E essa pessoa que estava sendo investigada, qual era a relação dela com essa organização? Todos que foram presos, basicamente, eles têm uma relação com, ou são proprietários da drogas, ou estão envolvidos com os doleiros, ou são responsáveis pelo transporte da droga do Brasil para Portugal. Então, são essas atividades, todos que tiveram a prisão e busca e apreensão têm alguma relação com esses fatos. Agora, o que essas pessoas que estão presas vão responder? Por exemplo, a Kodama, que está lá em Portugal, para vir para cá, já tem uma data para ela ser extraditada? Os crimes que essas pessoas vão responder é tráfico internacional de drogas, organização criminosa e evasão de divisa. Em regra, todos serão responsabilizados por esses crimes aí. E já há comprovação de que a Kodama tem, de fato, relação com o narcotráfico? A gente não fala sobre pessoas específicas, a Polícia Federal fala sobre fatos. Então, sobre investigado e agora, Adriele, a gente não tem autorização legal para falar. Todos esses presos são brasileiros ou tem gente já internacional também? Alguns presos têm dupla nacionalidade, ou seja, são portugueses e brasileiros. Isso até, inclusive, facilitava essas movimentações dele, tanto no Brasil quanto em Portugal, em razão da dupla nacionalidade. Oi, Casé, pode perguntar. Ô, Adriele, uma grande quantidade de drogas apreendida, também grande quantidade de dinheiro, como a gente mostrou nas imagens. Não sei se você já falou, ele já falou, quantos presos e faltam prender mais gente também? Falta prender mais gente também? Aqui no Brasil, 5 presos, em Portugal mais duas pessoas presas, então aí o total de 7, como são 9 pessoas para serem presas, ainda faltam esses aí, esses 2
que são brasileiros, mas não estão aqui no Brasil, né? Isso, essas pessoas estão viajando, estão na Europa, ou estão nos Estados Unidos e por isso não foram presos hoje. Desses 46 mandados de busca e apreensão, quantos já foram cumpridos aqui no Brasil? Todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na data de hoje aqui no Brasil, sendo que 3 foram cumpridos em Portugal. Onde estão esses presos? Eles estão nos presídios ou na unidade da Polícia Federal onde foram presos, ou seja, tanto no Mato Grosso, quanto em São Paulo, quanto em Portugal. De quem era essa droga? Era de alguma facção aqui da Bahia, a facção paulista? Era um consórcio para fretar essa aeronave? Como é que funcionava isso? Havia duas espécies. Em alguns momentos, as facções, uma facção específica era responsável por toda a droga, por remeter toda a droga. Em outros momentos, tinha consórcio de várias pessoas envolvidas com o tráfico que queriam remeter essa droga para a Europa e aí fazia esse consórcio fretando uma aeronave. E essa droga era paulista? De onde era essa? Essa droga foi carregada em São Paulo e a gente acredita que veio do Paraguai até um aeroporto em Jundiaí. E por que Salvador? O que tinha de facilidade nessa rota entre Portugal e Salvador? Salvador, em razão da sua posição geográfica aqui, acaba sendo um ponto importante por ser próximo a Portugal. Então o jato executivo acaba tendo uma grande demanda de combustível e eles escolhem o ponto mais próximo para atravessar o oceano indo até a Europa. Esse tráfico internacional, a gente percebeu aqui pelas pessoas que foram presas, que eram pessoas que praticavam atividades aparentemente lícitas. Isso dificulta também a investigação da Polícia Federal? Sim, isso. Todas as pessoas aparentavam que desempenhavam atividade relevante na sociedade. Tanto é que foi uma surpresa quando a gente começou a investigar e descobriu que eles estavam envolvidos com tráfico de drogas. Posições relevantes na sociedade, e, no entanto, tinham essa atividade obscura em sua vida, que era remeter cocaína para a Europa. Pode não, Lívia, pode falar. Já dá para saber quanto tempo essa quadrilha vinha atuando no Brasil e fora do Brasil, porque realmente é uma quadrilha extremamente organizada, poderosa. Tem noção de há quanto tempo essa quadrilha vem desenvolvendo esse trabalho, né, ilícito aqui no Brasil e fazendo esse tráfico internacional de drogas? Esse foi o primeiro voo e único? Depois desse voo já aconteceu algum outro? Não, a gente identificou outros voos que essa organização fez remetendo droga para a Europa antes desse voo. Eles já utilizavam outras aeronaves brasileiras, também levando droga para Portugal e para a Europa. Sendo que uma das aeronaves, inclusive, foi presa em Portugal, foi apreendida em Portugal transportando entorpecente. A gente identificou que há mais de 1 ano e meio que ele estava atuando na remessa da droga para a Europa. E valor, o senhor tem noção de, em valores, quanto essa droga representava? Era um valor muito alto. A gente não costuma colocar preço na droga, mas com certeza era um valor muito alto e eles recebiam um valor por esse transporte também elevado. Ok, muito obrigada. A gente acabou de conversar agora com o delegado da Polícia Federal, Gregório, com vocês do estúdio. Obrigado, Driele, obrigado ao delegado. Parabéns à Polícia Federal por essa operação. Quase 600 quilos de cocaína. Salvador, há muito tempo, faz parte da rota internacional de tráfico de drogas, como disse o próprio delegado Adriele Veiga, pela posição geográfica. Salvador, portão de entrada para drogas para o Brasil, não só para a Bahia, não. E Portugal, Lisboa, para a Europa, pela proximidade. São 8 horas de voo entre Salvador e Lisboa. Tempos atrás, algumas mulas, pessoas que transportam drogas, chegaram a morrer. Nigerianos colocavam, Lívia, lembra disso? Em bexigas, cocaína, estouravam e acabavam morrendo. Então, parabéns à PF pela operação. Quadrilha poderosa envolvendo o secretário de Estado do Mato Grosso, Doleira. E não por coincidência, ontem foi preso o número 2 da maior facção do tráfico no Brasil. Pois é, que continue assim, ó, nesse rumo, a Polícia Federal.